Boa noite, irmãos. Estamos impossibilitados de nos reunir, mas graças a Deus temos ferramentas que nos auxiliam para poder compartilhar a palavra do Senhor. E dando continuidade aos estudos de quarta-feira, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos de forma expositiva e hoje vamos adentrar no capítulo 12. Vamos fazer uma breve introdução do que vimos até agora, do capítulo 1 ao capítulo 11. No capítulo 1, a metade do capítulo 3, Paulo fala da condenação de todos, tanto dos judeus quanto dos gentios. Da outra metade do capítulo 3 ao capítulo 5, ele fala de como Deus em Cristo nos justifica gratuitamente mediante a fé no sangue derramado na cruz. Nos capítulos 6 e 7, Paulo fala de como somos libertos do poder do pecado e libertos da condenação da lei. No capítulo 8, Paulo nos fala do novo princípio de vida que atua em nós, pois agora não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Libertos para viver em novidade de vida, vivendo agora a lei do Espírito, a lei do amor, através do Santo Espírito que habita dentro de todo aquele que crê. Do capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo fala da nação de Israel, o fracasso deles, que não creram em Cristo como nação, o que vai ser deles, os planos de Deus para eles no futuro. E agora, irmãos, no capítulo 12, nós vamos entrar numa parte mais prática da carta. E antes de iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai amado celestial, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Oramos a Ti, Senhor, por essa pandemia do coronavírus. Oramos pelas pessoas que estão na linha de frente, nos hospitais, auxiliando a sociedade. Oramos também pelas pessoas que contraíram a doença e pelos familiares das pessoas que perderam seus entes queridos. Agradecemos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares e oramos pela continuidade dos dias. Se for da Tua vontade, que logo tudo possa normalizar. Em nome de Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Dando início, irmãos, vamos fazer uma leitura então do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remícios, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não vos torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, começando do versículo 1, quando o apóstolo Paulo inicia nos falando: rogo-vos, pois, irmãos. Esse rogo-vos, irmãos, é um apelo que ele está fazendo. É um pedido apaixonado do apóstolo Paulo. Ele está implorando para os irmãos da igreja de Roma naquela época e para nós hoje, para a presente dispensação, pelas misericórdias de Deus, como fala aqui no versículo. Por que misericórdias de Deus? Só para relembrar o que Deus fez por nós, entregando seu único filho naquela cruz para morrer no nosso lugar, pagando o preço por todos os nossos pecados. Rogando pelas misericórdias, o quanto Deus foi misericordioso, nos livrando da condenação eterna. E na continuação, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele nas suas cartas faz várias aplicações. Ele era mestre em fazer isso. E aqui ele está fazendo mais uma aplicação com uma cerimônia que era feita no Antigo Testamento, onde os judeus traziam o animal, ou seja, apresentavam o animal, levavam até o sacerdote. Por isso que ele menciona também corpo, que era levado o corpo do animal até o sacerdote, onde ele fazia o sacrifício, pegava as partes do animal, levava até o altar, era queimado, e aquele aroma, aquela fumaça que estava sendo queimado o animal, subia como um aroma suave a Deus. Então, usando a linguagem a aplicação, aliás, do Antigo Testamento, quando ele fala apresentar, hoje nós como cristãos devemos nos apresentar a Deus, apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, né? Sacrifício, ele descreve bem o que era feito no Antigo Testamento. Só que hoje nós não precisamos ser sacrificados. Por quê? Porque Cristo Jesus fez isso por nós. Ele se sacrificou no nosso lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, de que forma que a gente pode se apresentar a Deus como um sacrifício vivo? Nós devemos se apresentar a Deus para servir a Ele, seja no nosso lar, no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja na sociedade, seja na nossa igreja local, se apresentando para servir a Deus, para obedecer a Ele pela fé, obedecendo o que a palavra nos pede e nos diz. E na continuidade do versículo ele fala: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, assim como aquela fumaça que subia num sacrifício feito lá no templo era agradável a Deus. Quando nós obedecemos a Ele pela fé, nós também agradamos a Ele. E ele menciona culto racional, usando mais uma vez a linguagem culto, que era cerimônia que era feita no Antigo Testamento. Só que notem, irmãos, que ele usa a palavra racional aqui. Eu até fiz uma anotação interessante, gostaria de ler para os irmãos. Em contraste com o culto do Antigo Testamento, a palavra racional ela é vinda do grego,
e é o mesmo que lógica. E significa que é o resultado de um processo mental, do entendimento. Por isso, já que é feito com a mente, podemos dizer que é de forma espiritual. Então, hoje, o nosso culto racional, ele é de forma espiritual, ou seja, andando em espírito, se apresentando a Deus, sempre de forma que agrade a Ele, fazendo a vontade do Senhor. Onde quer que a gente esteja, seja na nossa família, seja na sociedade, seja na nossa serviência ao Senhor. E no versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Paulo, mais uma vez, está usando uma linguagem, a linguagem conformar, no grego, ela quer dizer, irmãos, não entrem no esquema. O que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: não entrem no esquema do mundo. Não se conformem com as coisas que acontecem no mundo. Não se amolde ao esquema do mundo. E lá em Romanos, no capítulo 1, os versículos, vou dar uma conferidinha, versículos 28 ao 32, o apóstolo Paulo nos dá uma lista das coisas do mundo, das coisas que condizem com o mundo. Fazendo uma breve leitura, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então Paulo está dizendo nesse versículo 2, não se amolde ao mundo e não se conforme com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante, irmãos. A palavra transformai-vos, ela vem do grego metamorfose, que é o processo bem conhecido da transformação da lagarta para uma borboleta. Em outras palavras, nós devemos substituir a todo momento as coisas, os pensamentos ruins, os pensamentos mundanos, pelas coisas boas, ou seja, as coisas do Senhor. Nós devemos o tempo todo transformar a nossa mente. Nós devemos o tempo todo reorientá-la para não nos deixarmos levar pelas coisas do mundo. Continuando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como eu havia falado, por que reorientar sempre a nossa mente? Hoje, somos cidadãos celestiais vivendo nesse mundo. Então, nós lutamos contra várias coisas, né? Contra as tentações, contra a nossa carne, lutamos muitas vezes contra as influências do mundo. Então nós devemos, irmãos, estar o tempo todo transformando a nossa mente. Sempre pensando nas coisas do Senhor, sempre pensando nas coisas lá do alto. Um versículo que eu gosto muito, e com certeza os irmãos também adoram, é o Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E dando um pequeno exemplo, irmãos, de como a gente pode transformar, ou como a gente pode reorientar a nossa mente. Na fila de trânsito, você está parado na fila de um sinaleiro e do lado tem a faixa de ônibus, né? E daqui a pouco você vê aquele carro vindo e aquele carro ele vê que o sinaleiro vai abrir e aí ele coloca o bico do carro para entrar na sua frente. Na hora você já pensa, não, ele está errado, eu vou colocar o meu carro para frente, não vou deixar ele passar. E aí na hora você pensa, reorienta sua mente, não vale a pena, capaz de causar um estresse, eu vou deixar ele entrar. Um pequeno exemplo que a gente sabe que essas intrigas de trânsito devem ser evitadas e podem gerar várias consequências. Então, hoje em dia, a gente sabe, né, que com a paz de Cristo a gente consegue transformar, reorientar a nossa mente e ainda orar por essas pessoas que fazem essas barberagens no trânsito. E dando sequência, irmãos, agora no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo está nos dizendo para sermos sempre humildes, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. Devemos sempre lembrar, irmãos, do que nós éramos condenados eternamente e de como o Senhor nos salvou pela sua graça, do que Deus nos livrou. Devemos sempre nos manter humildes e devemos dessa forma também sempre tentar mostrar para as pessoas essa humildade, o amor de Cristo, que pode constranger as pessoas e pode abrir muitas portas para a gente falar do Evangelho, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Versículo 4, Paulo nos diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E no versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Paulo aqui, ele vai entrar num assunto nos dando a ideia do corpo de Cristo. E na sequência ele vai falar dos dons, que nós somos muitos, nós somos um só corpo e somos membros um dos outros, tendo diferentes dons. Na sequência, no versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, o apóstolo Paulo, como eu havia falado, ele vai nos dar uma ideia de corpo de Cristo e fazendo uma breve analogia de que precisamos um dos outros assim como um corpo. Por exemplo, quando com os olhos vimos uma fruta saborosa, logo queremos pegá-la, então precisamos da mão para apanhá-la, né? Precisamos levá-la até a boca, precisamos dos dentes para triturá-la, precisamos da língua para saboreá-la, precisamos dos órgãos para digeri-la. Uma breve analogia dando uma ideia do corpo e assim como o apóstolo Paulo agora vai falar de dons, né? E nos aplicando ao corpo de Cristo, ele fala que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, retomando ao versículo 6. Segunda metade do versículo 6, o apóstolo Paulo nos fala: se profecia, seja segundo a proporção da fé. É importante lembrar, irmãos, que esse dom, ele é um dom transitório. Por que um dom transitório?
No momento que a carta foi escrita, a escritura ainda não estava completa, então era necessário esse dom de profecia, porque quando a igreja se reunia e eles não tinham a palavra por completo ainda, era necessário, como fala, seja segundo a proporção da fé, era necessário que alguns irmãos, segundo a proporção da fé, profetizassem para a edificação da igreja. E hoje nós temos a palavra por completo, temos a revelação completa e não precisamos mais de profecias como algumas denominações ainda dizem que está em operação. Mas o nosso Deus nos mostra na sua palavra perfeita que ela não está mais em evidência. Mas na continuidade do versículo, Paulo nos fala. No versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Esse dom ministério, essa palavra, aliás, vem de diaconia, que é o dom espiritual de serviço. Ou seja, os irmãos que se disponibilizam a servir com muita alegria no seu ministério pessoal ou no seu ministério ou no ministério local, servindo na igreja local. Dando continuidade, ou o que ensina esmerece no fazê-lo. A palavra ensino vem de didática. É o cristão que se dedica aos estudos e com o seu aprendizado tem a facilidade de transmitir a outras pessoas o conhecimento da palavra. O irmão que tem o dom de ensinar as Escrituras. Na sequência, versículo 8, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O dom de exortar, aquele que encoraja os irmãos, aquele que incentiva os irmãos a se manter ativos no ministério, e também aquele que consola os irmãos que estão passando num momento difícil e ao mesmo tempo fortalece, o dom de exortar. Na sequência, o que contribui com liberalidade, o dom de contribuição. São os irmãos que contribuem para o ministério com generosidade, seja tanto no ministério ou na sociedade, de diferentes formas, muitas vezes com cestas básicas ou algumas vezes com ofertas, o dom de contribuição também. O que preside com diligência. Essa palavra preside, podemos associar a presidente, é o irmão que tem o dom de liderança, é o irmão que tem o dom de liderar o ministério, é o irmão que está sempre participativo nas decisões, nas reuniões, o dom de presidência. Quem exerce misericórdia, dando continuidade ao versículo 8, com alegria. Quem exerce, o irmão que exerce misericórdia, são os irmãos sensíveis às necessidades de outros irmãos. Algum irmão que está passando por necessidade, ou algum irmão que está passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja um aconselhamento. Aquele irmão que tem o dom de misericórdia, que ele está sempre ali para socorrer, que ele está sempre ali para auxiliar. Então, passamos brevemente pelos dons que estão em operação hoje, exceto o dom de profecia. Agora vamos entrar na segunda metade do capítulo 12 e vai nos falar agora o apóstolo Paulo do relacionamento para com o próximo. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Por que o apóstolo Paulo usa a palavra hipocrisia?
A palavra hipocrisia é o mesmo que ator. Então, fazendo um contraste com isso, o amor ele deve ser sem fingimento. Um ator, quando ele vai gravar uma cena, ele está fingindo, ele está encenando aquela determinada cena. Então o nosso amor para com o próximo, ele deve ser sem hipocrisia, sem encenação, deve ser verdadeiro. E depois ele dá duas orientações: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Próximo versículo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Interessante, irmãos, que a palavra cordialmente, até fiz uma anotação aqui, ela traz a ideia do amor de família. Então, a gente deve amar cordialmente, amar o nosso irmão em Cristo como a gente ama os nossos familiares. E por isso que na sequência ele fala amor fraternal. Essa palavra fraternal, ela vem de Filadélfia, ou seja, amor de irmão mesmo. E assim como a gente ama os irmãos ou irmã, os nossos pais, a nossa família, os nossos avós, e assim como na nossa família a gente muitas vezes podem acontecer discussões ou intrigas, mas depois tudo passa, tudo acaba se resolvendo, a gente acaba deixando o amor de Cristo sempre na nossa direção, né? E assim como muitas vezes pode acontecer no ministério, alguns até mesmo desentendimentos ou opiniões divergentes, mas que esse amor fraternal, como na sequência do versículo fala, preferindo-vos em honra uns aos outros, que a gente possa estar sempre aquecendo esse amor fraternal pelos irmãos. No versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, na serviência, irmãos, não podemos ser remissos, ou seja, não podemos ser devagar, não podemos ser lentos na serviência ao Senhor. Por isso que ele fala, sede fervorosos de espírito, sejam motivados, estejam atuantes, estejam sempre ativos no ministério, servindo ao Senhor. Finalizando o versículo. No versículo 12, ele fala, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Esperança aqui, gente, é esperar o que não aconteceu, ou seja, a nossa estadia eterna com Cristo. Então a gente deve sempre se alegrar enquanto estamos esperando, né? E na sequência do versículo fala para a gente ser sempre paciente na tribulação, independente do que a gente esteja passando, seja uma tribulação financeira, seja uma tribulação de doenças na família, seja uma tribulação no nosso trabalho. Então devemos ter sempre paciente e deixando tudo acontecer conforme a vontade e no tempo do Senhor. E na sequência, na oração perseverante. Então, enquanto a gente está paciente na tribulação, permanecer paciente, mas está sempre orando com perseverança. Se ainda estamos passando pela tribulação ou ainda estamos passando por alguma dificuldade, orar sem cessar, continuar em oração. E no versículo 13, ele fala, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Paulo nos orienta a ser generoso conforme a necessidade. A gente sabia que naquela época tinha muitas necessidades nas igrejas. O próprio apóstolo Paulo, né,
quando ele deixou de fazer tendas e se dedicou totalmente ao ministério, ele recebeu muitas ofertas de alguns irmãos para que ele pudesse estar dando continuidade sem ter que trabalhar num trabalho mundano, né? Então ele pôde se dedicar inteiramente ao Senhor. Então a gente sempre deve compartilhar as necessidades de quem está precisando hoje, né? E praticar também a hospitalidade. Essa palavra hospitalidade, como acontecia muito naquela época, que não tinha hotéis, não tinha locais para ficar. Então, hospitalidade, receber as pessoas. Se algum irmão vier seja para um retiro, seja para um irmão de outra cidade vier para um estudo, procurar receber ele nas nossas casas, dando o conforto necessário. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, só a graça de Deus nos conduz, só o Santo Espírito que habita em nós pode nos conduzir a fazer isso. Abençoar as pessoas que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar elas. Olha que interessante. E no versículo 15, irmãos, ele continua dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Devemos sempre nos alegrar com os acontecimentos legais que estão acontecendo na vida dos irmãos, seja as vitórias que estão acontecendo na vida dele, que está proporcionando felicidade a ele, seja uma promoção no trabalho, seja alguma pessoa que ele alcançou foi usado para alcançar com o Evangelho. E chorai com os que choram. Devemos sempre estar ali para consolar o nosso irmão e dando todo o suporte no momento de dificuldade que ele esteja passando, sempre disponibilizando-se para ouvi-lo. No versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Interessante, irmãos, o mesmo sentimento. Devemos estar sempre em harmonia, cultivar sempre esse amor uns para com os outros. E na outra metade do versículo, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Condescendei, sempre deixar-se levar pelo que é humilde, né? E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sempre importante manter sempre a humildade, sempre deixar o amor de Cristo nos liderar. No versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, irmãos, não torneis a ninguém mal por mal. Não devemos retaliar. Não devemos simbolicamente guardar uma carta na manga para dar algum troco em alguma pessoa. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, mesmo que uma pessoa faça mal para a gente nunca deve devolver na mesma moeda. Não. Sempre se esforçar para fazer o bem. Sempre se esforçar no sentido de demonstrar para essas pessoas que por algum motivo querem nos fazer mal, sempre se esforçar mostrando sempre o bem. E por isso que no versículo 18 ele completa: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, independente de qualquer situação que esteja acontecendo na sociedade, no trabalho. Ter paz com todas as pessoas que estão
no nosso círculo, na sociedade, à nossa volta. E no versículo 19, olha que orientação maravilhosa. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Jamais, irmãos, devemos nos vingar, né? E como a sequência do versículo fala, o Senhor é que retribuirá. A Ele pertence, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que deve ser feito. E no versículo 20 nos diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos dando outra importante exortação, nos dizendo que se tiver algum inimigo em que a pessoa considera nós como inimigo, nós devemos sempre fazer o bem para essa pessoa. Porque dessa maneira, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer uma coisa espetacular, amontoar brasas vivas em cima da cabeça dele. O que isso significa? Nós podemos levar a pessoa a pensar o seguinte: poxa, eu quero o mal dele, eu estou fazendo mal para ele, mas ele só está me fazendo bem. Ele está sendo bondoso comigo. Eu quero que ele se dê mal, ou eu não quero a felicidade dele, mas ele só retribui com o bem. Então, dessa forma, irmãos, nós vamos amontoando essas brasas em cima da cabeça e leva a pessoa a refletir, a pensar. E a forma de nós amontoarmos essas brasas é sempre demonstrar o amor de Cristo. Sempre pensar, né? E se fosse Cristo no meu lugar, o que ele faria? Sempre pensar dessa forma. Sempre deixar o Santo Espírito nos liderar, sempre fazendo bem, sempre demonstrando um bom testemunho, para que, quem sabe, até ter a oportunidade de falar do amor que nos alcançou e do porquê nós sempre retribuímos o mal com o bem. E para finalizar, irmãos, o versículo 21, não te deixes vencer do mal. Ou seja, nós não somos e não devemos ser derrotados pelo mal, mas sempre procurar vencer o mal com o bem. Sempre procurar, irmãos, fazer o bem, porque contra o bem o mal não é capaz. Então, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, sempre procurar fazer o bem. Através do Santo Espírito que em nós habita, sempre deixar-nos nos conduzir e sempre procurar fazer a vontade do Senhor. Sempre procurar estar estudando a palavra, saber o que Deus quer nos dizer através das Escrituras. Sempre procurar, irmão, testemunhar de Cristo. O apóstolo Paulo começou agora o capítulo 12 com orientações práticas e ele vai dar sequência também. No próximo estudo também vamos ver capítulo 13, outras orientações. Mas hoje no capítulo 12 podemos acompanhar um manancial de exortações em que devemos sempre estar procurando transformar nossa mente, reorientar nossa mente e aplicar no dia a dia, aplicar na nossa família, para com a sociedade, para com as pessoas que estão à nossa volta. Esse foi o capítulo 12. Irmãos, vamos finalizar com a palavra de oração. Se algum irmão quiser acrescentar com algum comentário, colocar lá no grupo alguma passagem que queiram somar, ou se tiver alguma pergunta, e os outros irmãos também podem
estar compartilhando alguma coisa. E finalizando esse estudo, vamos terminar com a palavra de oração. Então, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, pelas exortações que Tu inspiraste o apóstolo Paulo a escrever e que hoje podemos enxergar através das orientações das Escrituras e pelo Teu Santo Espírito, guiados pelo Teu Santo Espírito, podemos colocar em prática na nossa vida. Te agradecemos profundamente por tudo, em especial pelaquela morte na cruz no nosso lugar, que nos deu uma vida eterna contigo. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos. Amém. Tenha uma boa noite, irmãos. Uma alegria enorme estar compartilhando e até breve.